O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder com toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o primeiro domingo do tempo da Quaresma. Começamos este tempo santo, tempo de conversão, tempo de oração, de penitência, na quarta-feira passada, quarta-feira de cinzas, e hoje então já celebramos a liturgia do primeiro domingo do tempo da Quaresma. Este tempo, repito, de conversão, tempo de penitência, tempo de nos voltarmos para o Senhor. Como disse o profeta Joel na leitura da quarta-feira de cinzas, voltar ao Senhor com todo o coração, com jejuns e lágrimas, rasgando o coração e não as vestes, rasgar o coração diante de Deus, clamar a sua misericórdia e o seu amor sobre nós. O primeiro domingo da Quaresma sempre é marcado por este texto, este relato dos evangelhos. Este ano nós estamos lendo o Evangelho de São Lucas, mas é sempre o mesmo episódio da tentação de Jesus no deserto. O Cristo que logo depois do seu batismo, quando foi até João Batista para ser batizado, recebeu ali então o batismo de conversão, simbolizando o que nós receberíamos depois. E naquele momento a Trindade Santa se manifestou, se fez presente. O Cristo que ali estava, o Filho, mas também a voz do Pai que disse: esse é o meu Filho amado. E o Espírito Santo que desce sobre Jesus na forma de pomba. E aí então logo depois o texto começa dizendo: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, ou seja, lá no batismo, quando ele recebe essa força do Espírito Santo, para começar o seu ministério público, para começar a sua vida pública, o anúncio do reino de Deus. A primeira coisa que o Espírito faz, e é justamente isso que diz aqui, ele era guiado pelo Espírito. Em outra versão, nos outros evangelhos diz, o Espírito conduziu Jesus para o deserto. Ele então vai para o deserto e ali ele é tentado pelo diabo. Por que Jesus passa pela tentação no deserto? Sendo que ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nunca teve inclinação ao pecado, nunca cometeu pecado e nem teve inclinação ao pecado, mas ali a humanidade de Jesus está passando pela prova que todos nós passaríamos, e Jesus está nos concedendo as armas
para nós também vencermos as mesmas tentações que ele passa lá no deserto. As 3 tentações que Jesus passa no deserto são 3 momentos e 3 situações que representam toda a vida do ser humano. Representou todo o ministério de Jesus, mas representa toda a nossa vida e toda a nossa luta para que um dia cheguemos ao céu. Aqui são momentos simbólicos que realizam a plenitude daquilo que somos nós e a nossa humanidade. As tentações de Jesus são a seguinte: primeiro, o diabo tenta Jesus com relação à comida. 40 dias em jejum, Jesus estava com fome, o texto diz exatamente isso. Jesus teve fome, claro, 40 dias sem comer é bastante tempo. Mas Jesus aqui na sua fome, e a tentação do demônio justamente em dizer: bom, se você é mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus aqui está vencendo a tentação dos prazeres, não só da comida propriamente dito, mas da humanidade como um todo, das tentações da humanidade, da nossa carne. Depois, quando o demônio leva Jesus num lugar e mostra os reinos, todos os reinos, e diz: eu te darei tudo isso se você se prostrar diante de mim. Jesus está vencendo a tentação do poder, do autoritarismo, de ser mais importante que as outras pessoas, de ter um poder neste mundo, né, de ter essa autoridade de mandar nas pessoas. E depois o demônio leva Jesus ao alto do templo e diz para ele: lança-te daqui abaixo, para que os anjos te guardem. Se você é mesmo filho de Deus, a Escritura diz que se você se jogar, os anjos vão te aparar. E Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus aqui está vencendo a tentação do espetáculo, de ser aplaudido, de ser reverenciado, de ser reconhecido, de ser famoso. E justamente são essas tentações que nós sempre temos que também vencer. Os inimigos da nossa salvação, a nossa humanidade, o mundo e o demônio. As tentações do prazer, as tentações do poder e as tentações do ter, do possuir, do ser o centro. Então aqui Jesus, ele vai nos dando, quando ele vence essas 3 tentações, ele nos ensina como nós também devemos vencer essas tentações, como nós também devemos sair vitoriosos dessas situações que querem nos afastar dos planos de Deus. Aqui o demônio quis apresentar para Jesus um modo de ser Messias diferente do modo que o Pai queria que ele fosse. Que tipo de Messias Jesus foi? Jesus foi o Messias humilde e não foi o Messias autoritário. Jesus foi o Messias pobre, simples. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E não foi aquele que tinha a autoridade para realizar coisas para si mesmo. Curava a tantos, mas a si mesmo morreu na cruz. E Jesus não foi o Messias que vivia de espetáculos. Quando Jesus fazia algum milagre, as pessoas ficavam admiradas, e teve um episódio inclusive que queriam coroá-lo como rei. Ele saiu e foi para um lugar deserto rezar. Jesus, ele venceu essas tentações durante toda a sua vida. A cada momento em que ele era apresentado para ele uma situação em que ele podia viver uma dessas realidades, ele dizia não a esses tipos de messianismo e voltava à sua condição. Quando ele disse para os apóstolos: o Filho do Homem deve subir a Jerusalém, vai sofrer e vai morrer, Pedro disse que: Senhor, que Deus não permita isso. Jesus falou: afasta de mim, Satanás. Mais uma vez era a tentação de ser o Messias que venceria pelo triunfo e não pela cruz. E nas práticas da Quaresma, nós vamos também vencendo essas 3 tentações. Quais são as práticas que a Quaresma nos convida a vivermos? 3 práticas, 3 virtudes: o jejum, a oração e a caridade. Quando nós vivemos a dimensão do jejum, ou seja, quando nós dizemos não, quando nós nos refreamos nos nossos impulsos, né? Quando nós fazemos uma abstinência de alguma coisa que é lícita, mas que nós nesse tempo quaresmal
fazemos por amor a Deus. Quando nós então refreamos os nossos impulsos carnais, é o que Jesus venceu. Nem só de pão vive o homem, nem só de prazeres humanos nós vivemos, mas da palavra de Deus. Quando nós temos a capacidade no jejum de educar a nossa humanidade, de alimentar o nosso autocontrole, nós vamos treinando a nossa vontade para que, assim como eu sou capaz de dizer não a uma situação que seja lícita, eu também tenho o mesmo autocontrole para eu dizer não quando uma situação ilícita se apresenta diante de mim. Um exemplo bem claro para nós entendermos. Durante a quaresma, por exemplo, eu faço jejum e me proponho a não comer chocolate. Eu não vou comer chocolate durante o tempo da quaresma. Tem gente que diz isso é bobagem. Para que fazer uma coisa dessas? Né? Faz jejum de não falar mal dos outros. Eu já vou explicar essa situação, o quanto é absurda, mas já eu explico. Né? Mas por que eu vou ficar sem comer chocolate? O que isso me ajuda? Comer chocolate é pecado? Não, claro que não. De modo nenhum. Comer chocolate nunca é pecado. Mas se eu faço o propósito e eu digo assim, eu gosto muito de chocolate, então eu vou fazer o propósito de não comer chocolate durante o tempo da quaresma. E é interessante, quando a gente faz o propósito, toda hora aparece na nossa frente o chocolate. Gente, eu vou contar para vocês uma coisa que é engraçada. Bom, já vou revelar, né? Um dos meus propósitos de quaresma é não comer doce. Pois bem, comecei a fazer na quarta-feira. Na quarta-feira de cinzas nós fazemos jejum e também fazemos abstinência de carne, né? Não comemos carne na quarta-feira de cinzas. Quando foi à noite, fiz jejum durante o dia todo, como todos devem fazer mesmo, tranquilo. À noite eu fui comprar a minha janta, para eu jantar. A refeição normal. E eu comprei um combozinho de comida japonesa. É peixe, pronto, tranquilo, simples, fácil. A pessoa que me vendeu, muito minha amiga, veio entregar em casa e disse: padre, mandei uma lembrancinha. Veio um bombom desse tamanho em cima. Esse é um brinde, um mimo. Olha só, tá vendo? Tá guardado, quando terminar a quaresma eu como. Mas quando a gente faz o propósito parece que brota, né? Você abre o armário, tá um chocolate cai em cima de você. Mas se você então fez o propósito de não comer chocolate, qual é o sentido? Se eu digo não, e vou dizer, claro que deu vontade de comer, eu terminei de jantar, olhei aquele bombom maravilhoso ali, mas se eu, numa coisa que é lícita, não é pecado comer chocolate, repito, não é pecado comer chocolate, óbvio que não, mas se eu digo para minha própria vontade, eu não vou comer uma coisa que eu gosto, vou fazer um exercício da vontade, não como chocolate, beleza. Passa uma situação, uma pessoa me fala uma coisa que me irrita profundamente, a vontade que eu tenho é de falar um monte de coisa. Opa, eu também vou ter o autocontrole de não falar tudo o que eu gostaria. Entende? Eu vou treinando a minha vontade. Eu não faço tudo o que me vem na cabeça. Eu não falo tudo o que me vem na cabeça. Eu não cedo a todos os meus impulsos. Se eu faço com uma coisa que é lícita, eu estou exercitando a minha vontade para que quando uma situação que é pecado se apresenta, eu tenho autocontrole para dizer, não vou responder, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Então o jejum é para nós treinarmos a nossa vontade, né? Os nossos impulsos, os nossos instintos. Então através do jejum, que é uma prática quaresmal, nós educamos para fazer como Jesus fez. Nem só de pão vive o homem, nem só de chocolate vive o homem, nem só de doces, e assim a coisa vai. Pode ser as mais variadas penitências. A segunda prática que a igreja nos ensina e nos apresenta para vivermos bem a quaresma é a oração. A oração. E a oração, ela nos faz termos essa intimidade com Deus, para nós vencermos essa segunda tentação que Jesus também vence. O diabo disse para Jesus: olha, tudo isso aqui vai ser seu, se você se prostrar diante de mim e me adorar. E o diabo disse: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Quando nós rezamos,
nós entendemos e relembramos que somente Deus é digno de adoração. Nós vamos educando para que nós não tenhamos essa tentação de ter esse poder sobre todas as coisas. Querer o mundo inteiro. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a si mesmo? Se perde a si mesmo e perde a vida eterna. E a terceira prática que a Quaresma nos ensina e nos convida é a prática da caridade. Quando nós praticamos a caridade, quando nós abrimos o nosso coração à generosidade, nós estamos vencendo a outra tentação de sermos o centro de todas as coisas. Atira-te daqui que Deus vai mandar os anjos para te guardar. Nós não somos o centro do mundo, nós não somos os protagonistas de todas as coisas. Nós não podemos ter o olhar só voltado para nós mesmos. Quando nós temos a capacidade de tirar um pouquinho os olhos dos nossos problemas e de nós mesmos, e temos a capacidade de olharmos ao nosso redor, nós vamos vendo que existem muitas situações mais difíceis que a nossa, pessoas que estão passando por situações bem mais difíceis, e nós vamos aprendendo a agradecer por aquilo que nós temos, e até mesmo estender a nossa mão e ajudar o próximo. Nós não somos o centro, não é tudo voltado para nós. A caridade nos ajuda a entendermos que todos são chamados a participar dessa mesma realidade. E aí então nós vamos concebendo a ideia de poder abrir o meu coração, abrir a minha generosidade também para aqueles que mais precisam. Porque Deus faz nascer o sol sobre bons e sobre não tão bons, sobre mim e sobre todas as pessoas. Vejam que com as práticas da Quaresma, do jejum, da oração e da caridade, nós reeducamos todas as dimensões do nosso corpo, da nossa espiritualidade e da nossa convivência com os outros. Ou seja, as três dimensões do ser humano. O ser humano como um todo, né? O ser humano na relação consigo mesmo, o ser humano na relação com Deus e o ser humano na relação com o próximo. Essa é toda a completude do ser. E toda ela deve ser convertida. Nós não podemos viver uma coisa sem outra. Não, eu só quero rezar. Não me preocupo com o próximo, não me preocupo com nada. Fica meio falho. Não, eu me preocupo com todo mundo, mas eu não tenho uma relação íntima e próxima com Deus. Também não resolve. Eu rezo muito, eu ajudo o próximo, mas eu mesmo ainda não estou disposto a me converter. Também fica falho. Essas três realidades sendo vividas juntas, leva todo o nosso ser a ser mais de Deus. Leva a nossa vida e a nossa experiência toda para as mãos de Deus que nos ama e que cuida de nós. Jesus, ao vencer as tentações, Ele nos ensina a como vivermos com sobriedade neste mundo para que alcancemos o reino dos céus. Que a Quaresma seja esse tempo para nós. Que a Quaresma seja essa caminhada. Como Jesus passou 40 dias no deserto, nós também fazemos 40 dias reeducando a nossa vida, nos voltando mais para Deus, para que na Páscoa cantemos o grande aleluia e celebremos a vitória da vida sobre a morte, a ressurreição de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.